E aí galera, tudo bem? Sejam muito bem-vindas e muito bem-vindos a mais um vídeo do canal PET Engenharia Química UFPR. O meu nome é Alisson e no vídeo de hoje a gente vai continuar a nossa playlist de Cálculo 1 falando sobre um assunto muito importante, que são as derivadas. Vem com a gente saber um pouco mais sobre esse assunto e esperamos que ajude muito vocês nesse período. Bom, então vamos começar pelo conceito. Por definição, a derivada de uma função f de x é o seguinte: ela é o limite de ΔX tendendo a zero de f de x mais ΔX menos f de x sobre ΔX. Beleza, galera? Calma, não se assustem, não vamos nos estender muito nessa fórmula e vamos simplificar isso daí para facilitar o entendimento. Uma vez que esse tipo de abordagem, através da definição formal por limites, para derivada, ela não é muito usual. Vale lembrar que cada tipo de função tem um tipo diferente de derivada. Então, vamos começar pelos mais simples, que são as derivadas de polinômios, as derivadas de funções polinomiais. Um exemplo, se temos uma função f de x igual a x ao cubo, quanto vale a derivada de f de x? Bom, a regra que utilizamos é a seguinte: se f de x é igual a x elevado a n, f' de x, ou seja, a derivada de f de x, vai ser n vezes x elevado a n menos 1. Então, se temos o x elevado a um número n, a derivada dessa função será esse mesmo número n vezes o x elevado ao número n menos 1. Isso ficará mais evidente resolvendo o seguinte exercício. Se temos x elevado ao cubo, quer dizer que o nosso n é igual a 3. Com isso, a derivada de f de x será o 3, que é o nosso n caindo para frente, multiplicando x elevado a n menos 1, ou seja, x elevado a 3 menos 1. Ou seja, o resultado dessa nossa derivada é 3x². Certo? É bem simples. Vamos partir então para outras regrinhas de derivação. Quando temos uma constante, bem simples, a derivada dessa constante, digamos que seja uma constante c, vai ser sempre zero. Um exemplo, se f de x é igual a 4, a derivada de f de x é igual a zero. Ok? Quando temos uma constante vezes uma função, a derivada de uma função nesse tipo vai ser sempre a constante vezes a derivada da função. Por exemplo, se temos 4 vezes x elevado a 8, temos uma constante, que é a 4, multiplicando uma função polinomial, que é x elevado a 8. A derivada dessa função vai ser o 4 vezes a derivada de x elevado a 8. O 8 cai para frente, vezes x elevado a 8 menos 1, que é elevado a 7. Ou seja, a derivada disso vai ser 4 vezes 8, x elevado a 7. Ou seja, 32 vezes x elevado a 7. E quando temos uma soma de funções? Bem, nesse caso, a derivada será nada mais nada menos do que a derivada separada de cada um dos termos e depois eles são somados. Seja a função genérica h de x é igual a f de x mais g de x, a derivada de h de x vai ser a derivada de f de x mais a derivada de g de x. Seja um exemplo numérico. H de x é igual a 3x na quinta menos 8x mais 3. A derivada de h de x vai ser a derivada de 3x na quinta, que é 15x na quarta, menos a derivada de 8x, que é igual a 8, mais a derivada de 3, que é zero. A derivada de uma constante é sempre zero. Portanto, temos que a derivada de h de x é igual a 15x na quarta menos 8. Simples assim. Certo? E quando temos um produto de funções? Bem, seja a função h de x é igual a f de x vezes g de x. Seguiremos a seguinte regra. A derivada disso vai ser a função f vezes a derivada da função g mais a derivada da função f mais a função g. Certo? Vamos para um exemplinho para deixar bem elucidada essa questão. Seja a função h de x é igual a 2x ao cubo mais 3 vezes
x na quinta mais 2x. Essa primeira função é a nossa f de x. Essa segunda função é a nossa g de x. Qual que é a nossa regrinha mesmo? F de x vezes a derivada de g de x mais a derivada de f de x vezes g de x. O nosso f de x é 2x ao cubo mais 3, vamos repetir ele, vezes a derivada de g de x. Vamos fazer a derivada do nosso g. O 5 vem para frente, a derivada disso é 5x na quarta, a derivada de 2x é 2. Mais a derivada de f de x. A derivada de 2x ao cubo é 6x quadrado, a derivada de 3 é 0, vezes g de x. Só repetimos a função g. Fazendo a distributiva nessas funções todas, chegamos que a derivada de h de x é igual a 16x elevado a 7, mais 15x elevado a 4, mais 16x ao cubo, mais 6. Certo? Próximo. Quando temos uma fração ou divisão de duas funções, a derivada disso tudo será, seja a função genérica h de x igual a f de x sobre g de x, temos que a derivada disso é f de x vezes a derivada da função g menos a derivada da função f vezes a função g dividido pela função g ao quadrado. Um exemplo disso, temos a função h de x é igual a x ao cubo sobre x quadrado mais 5. A derivada dessa função será o seguinte, a função f, x ao cubo, vezes a derivada da função g. A derivada de x ao quadrado é 2x, a derivada de 5 é 0. Então, x ao cubo vezes 2x. Menos a derivada da função f. A derivada de x ao cubo é 3x quadrado. Vezes a função g, que é x quadrado mais 5. Tudo isso sobre a função g elevado ao quadrado. Certo? Aplicando a distributiva nisso tudo, teremos que a função h' de x, ou seja, a derivada da função h de x, é igual a menos x na quarta, menos 15x quadrado, tudo isso sobre x na quarta, mais 10x quadrado, mais 25. Certo? E quando temos uma função do tipo ln de x, do tipo logaritmo neperiano? Bem, essa é uma das mais simples. Uma função f de x é igual a ln de x, a sua derivada será sempre 1 sobre x. Certo? Segue sempre a mesma regra. Se f de x é igual a ln de x, f de x é 1 sobre x. E quando temos e de x? E de x é mais simples ainda. Se f de x é igual a e de x, a derivada dela será ela mesma. F' de x é igual a e de x. É muito simples. Certo? Bom, agora que já vimos o básico de derivadas, vamos falar sobre um outro assunto, que é a regra de L'Hopital. Temos aqui um limite. Seja o limite de x tendendo ao infinito, de x elevado ao cubo sobre e elevado a x. Ao substituirmos o x nesse limite, teremos infinito elevado ao cubo, que é infinito, e e elevado a infinito, que é infinito. Ou seja, teremos uma indeterminação do tipo infinito sobre infinito. E lembrando do vídeo anterior sobre limites, nós percebemos que nenhuma das ferramentas que nós já conhecemos é capaz de acabar com essa indeterminação. E é nesse momento que entra a famosa regrinha de L'Hopital para ajudar a gente. Como nós vamos aplicar ela nesse caso? Bem, nós devemos pegar esse limite e vamos derivar o numerador e vamos derivar o denominador separadamente até acabarmos com essa indeterminação. Certo? Vamos fazer isso então. Seja esse limite aqui, limite de x tendendo ao infinito, de x ao cubo sobre e elevado a x. A derivada do numerador, que no caso é o x ao cubo. A derivada disso é 3x quadrado. E a derivada do denominador, que é e de x, vai ficar e de x. Substituindo o x por infinito, ainda temos a indeterminação infinito sobre infinito. Então, o que vamos fazer? Vamos derivar mais uma vez. A derivada de 3x quadrado é 6x. A derivada de e de x é e de x. Substituindo o x nessa equação, ainda teremos infinito sobre infinito. O que vamos fazer? Vamos derivar mais uma vez. A derivada de 6x é 6. E a derivada de e de x é e de x. Substituindo o x nessa equação, 6 sobre e elevado a infinito, teremos 6 sobre infinito, que é 0.
Logo, através da regrinha de L'Hopital, descobrimos que o limite de x ao cubo sobre e de x quando x tende ao infinito é zero. Certinho? Um lembrete sobre a regra de L'Hopital. Nós não usamos a regra do quociente quando precisamos fazer um limite por regra de L'Hopital. Justamente porque precisamos derivar os dois termos, o numerador e o denominador, separadamente. Certo? A regra de L'Hopital é muito importante, por isso vamos partir para mais um exemplo. Temos o seguinte limite de x tendendo ao infinito, de ln de x sobre raiz quadrada de x. O primeiro passo é descobrirmos se vamos chegar em alguma indeterminação que se aplica à regra de L'Hopital. Nesse caso, substituímos o x nesse limite e chegamos à indeterminação infinito sobre infinito, ou seja, podemos aplicar L'Hopital. Aplicando então, vamos derivar o numerador e o denominador separadamente. Derivando o numerador, que é ln de x. A derivada do ln é sempre 1 sobre x. E a derivada do denominador, que é a raiz quadrada de x. A derivada de raiz quadrada de x é 1 sobre 2 raiz de x. Aplicando então as derivadas no nosso limite, teremos que vai ser o limite de x tendendo ao infinito de 1 sobre x sobre 1 sobre 2 raiz quadrada de x. Manipulando um pouco esse limite matematicamente, nós descobrimos que ele é igual ao limite de x tendendo ao infinito de 2 raiz de x. Substituindo o x nesse limite, nós temos 2 sobre raiz de infinito, que é igual a 2 sobre infinito, que é igual a zero. Então, através de L'Hopital, nós descobrimos que o limite de x tendendo ao infinito de ln de x sobre raiz de x é igual a zero. Certo? O último assunto do nosso vídeo de hoje é a regra da cadeia. Essa é uma regra muito importante e por isso está sendo explicada só agora e não junto com as demais. Ela trata da derivada de funções compostas, ou seja, uma função do tipo f de g de x. Para acharmos a derivada de uma função composta por outras, nós precisamos utilizar a seguinte forma. Seja a função f de g de x, queremos a derivada dela. A derivada será a derivada da função f em g vezes a derivada da função g. Certo? Vamos aplicar essa regra para ficar um pouquinho mais tranquilo de entender. Temos a seguinte função. Y é igual a raiz quadrada de x ao quadrado mais 3x. Olhando para essa função, nós percebemos que ela pode ser dividida em duas funções. Ela é composta por duas funções. Uma função externa, que é a raiz quadrada do que está dentro, e uma função interna, que é o que está dentro da raiz. Então, nós vamos separar essa função externa e externa em f de x e g de x. O nosso f de x vai ser a raiz quadrada de alguma coisa, que é o que está dentro, que no caso vamos chamar de x, mas poderíamos chamar de qualquer coisa, de y, de u, de dinossauro. E o nosso g de x, que é o que está dentro da raiz, que é o nosso x quadrado mais 3x. Pela regra da cadeia, nós precisamos derivar essas duas funções separadamente. Então vamos lá, derivando a nossa função f de x. Se f de x é igual a raiz de x, a derivada de f de x é 1 sobre 2 raiz de x. E também precisamos derivar o nosso g de x. A derivada de x quadrado mais 3x é 2x mais 3. Aplicando a regra da cadeia na nossa função y, então. Seja y igual a f de g de x, a derivada de y vai ser a derivada de g vezes a derivada de f em g. A derivada de g a gente já fez, que é 2x mais 3. Apenas copiamos ela para baixo. E a derivada de f é 1 sobre 2 raiz de x. Só que nesse caso é a derivada de f em g de x. Ou seja, substituímos a nossa função g no lugar do x, certo? Logo, teremos que nosso f' de g de x é 1 sobre 2 raiz de x ao quadrado mais 3x, certo? Só mais um exemplo, então, pessoal, para a gente finalizar de vez com esse assunto de regra da cadeia. Seja a função h
5 menos 6x, tudo isso elevado à quinta potência. Novamente, temos uma função composta, onde podemos dividir em duas funções, uma função interna e uma função externa. A nossa função interna vai ser o 5 menos 6x, vamos chamar esse 5 menos 6x de g de x, e a nossa função externa, que é alguma coisa elevada à quinta potência. Vamos chamar esse alguma coisa da variável x. Precisamos derivar o nosso f de x e precisamos derivar o nosso g de x. Derivando o nosso f de x, que é alguma coisa elevado à quinta potência, o 5 cai para frente, teremos o 5 vezes alguma coisa elevado a 5 menos 1, que é 4. E derivando o nosso g de x, que é 5 menos 6x, teremos menos 6. Aplicando a regra da cadeia para essa função, então, f' de g de x vezes g' de x. Ok? A derivada da função f é 5x na quarta, em g, 5 vezes o g, que é 5 menos 6x, tudo isso elevado à quarta potência, vezes a derivada da função g, que é menos 6. Fazendo as devidas multiplicações, temos que a derivada da função h de x, utilizando a regra da cadeia, é menos 30 vezes 5 menos 6x elevado à quarta. Certo? Então por hoje é só, galera. Espero que vocês tenham gostado do nosso vídeo e que a nossa playlist de Cálculo 1 esteja te ajudando nas matérias da graduação. Deixe um gostei aí embaixo para ajudar a fortalecer o canal e compartilhe o vídeo com as suas amigas e seus amigos. Se você ainda não se inscreveu no canal, se inscreva aqui embaixo e ative o sininho para não perder os próximos vídeos. O PET Engenharia Química agradece a sua atenção e até a próxima!